Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa de mercado com a Brain, direto aqui de São Paulo, no GRI Residencial. Nós estamos aqui conversando com várias pessoas e tenho o prazer hoje de conversar com a Beatriz da NOA. A Beatriz, eu vou chamá-la de Bia, né? A gente até já conversou sobre isso. Então, agradeço muito, Bia, pela sua disponibilidade, por estar aqui e a gente poder bater esse papo. Queria falar aqui, começando, ela vai falar um pouco mais sobre a NOA, mas queria falar aqui que a gente quer trazer informações sobre esse modelo, sobre a inovação, né, sobre a tecnologia. Mais para o final a gente vai entrar um pouquinho lá no ESG, mas agora eu queria que a Bia nos explicasse um pouco o que é a NOA e qual é o trabalho deles nesse material que é a madeira engenheirada. Muito obrigada pelo convite, Marcelo, obrigada a GRI pelo convite. Quem é a NOA? A NOA é uma empresa inovadora, uma Construtec, tá? Foi fundada por pessoas já do setor, pessoas já do mercado imobiliário de vários anos de experiência. Tá? O Nicolaus é o nosso principal acionista, fundador, vem do mercado de incorporações, com uma preocupação muito grande de sustentabilidade. Tá? Uma preocupação de trazer industrialização para o mercado da construção civil, mas principalmente com o objetivo de trazer sustentabilidade. Por quê? Porque o método construtivo tradicional de tijolo, de bloco, tem um grande desperdício durante a obra, né? Algumas estatísticas, e tem números um pouquinho diferentes, falam que aproximadamente 30% dos materiais na construção civil tradicional são desperdiciados. Você tem água, muito desperdício de água, desperdício de materiais de uma forma geral. A industrialização, ela chega para cortar esse processo. Você trabalha com precisão, com materiais pré-fabricados, com uma precisão maravilhosa e uma obra seca. Uma obra rápida, uma obra seca. Então, a ideia era trazer a industrialização. Mas como trazer essa industrialização e a sustentabilidade ao mesmo tempo? E a NOA nasce com essa preocupação. O Nico foi viajar um pouco, entendeu o que o mundo estava fazendo e ele descobriu a madeira, veio com a madeira embaixo do braço. A madeira não é uma novidade para o mundo, né? O ser humano construiu suas moradias de madeira desde os seus primórdios, mas eu acho que hoje tem uma vantagem fantástica, e é que a tecnologia trouxe na madeira colada laminada, madeira engenheirada, uma capacidade construtiva que a gente não enxergava no passado. Então, enquanto no passado você tinha uma limitação de altura, de verticalização, justamente porque o material não tinha capacidade técnica, hoje em dia com a tecnologia você consegue trazer o elemento natural para dentro da construção civil, para ser um substituto no elemento estrutural, a viga, o pilar e a laje, com uma capacidade técnica infinita. Você faz os mesmos tipos de obra que você faria em aço ou em concreto, você faz com madeira engenheirada. Você fez um comentário que para mim é muito importante. Quando a gente pega os mais velhos, né, eu já tenho quase 50 anos, quando a gente pega, durante um período nós passamos no Brasil a utilização de madeira de lei para coisas que não precisavam. Né? Nós cortamos árvore, fizemos diversas devastações, IP, tudo que a gente pode falar aqui, vários, começando pelo pau-brasil. Né? Fizemos barcos. Exatamente. Tem então, toda a razão. Quando a gente fala de madeira, a gente vai ter algumas gerações com pensamentos diferentes. Sim. Né? Inclusive, caminhando para a sustentabilidade. Eu acho importante, Bia, você falar um pouco sobre isso. Porque a gente não está falando simplesmente da extração de madeira. Não. Nós estamos falando de sustentabilidade com o produto madeira. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para esclarecer, porque eu acho que isso é muito importante para o mercado. Perfeito. Então, eu vou falar em dois aspectos que eu acho importantíssimos. A madeira engenheirada laminada, essa madeira da qual estamos falando, que ela passa por um processo de industrialização, é feita a partir de madeiras de reflorestamento. E estamos falando no mundo inteiro de coníferas. No Brasil, a conífera que foi trazida para cá, que não é originária do nosso solo, mas foi trazida e se deu muito bem no Brasil, estamos falando de pinos. E também é possível fazer isso com eucaliptos. Mas qual é a característica do pinus e o eucalipto? Elas são madeiras moles. Eu preciso que de uma madeira mole, porque ela é cortada e ela passa por um processo de cola e compressão. E nessa fase de cola e compressão, a madeira de lei não funcionaria nunca. Ela quebraria, racharia, as fibras
não permitiria esse tipo de trabalho. Então, é sempre usado, no mundo inteiro, são usadas madeiras moles, que permitem a cola e a compressão, e elas absorvem os adesivos, que tem uma série de tratamentos de retardantes de fogo, tratamento para pragas, né? No caso do Brasil, dos países tropicais, cupinhas, pragas que atacam a madeira. E essa compressão, então, só acontece com as madeiras moles. Com isso, estou falando que no Brasil estamos usando, e sempre são usadas, e no mundo inteiro, florestas de reflorestamento. Então, são florestas que foram plantadas com o propósito de exploração comercial, com todos os certificados. Então, não se usa madeira de lei para fazer madeira engenheirada laminada, muito pelo contrário. Se usam florestas plantadas para tal propósito. E que são rápidas, né? As madeiras que você está falando têm um período de produção rápido, ao contrário das madeiras de lei, que as árvores demoram muitos anos. Né? E tem uma coisa interessante, o Brasil tem um clima muito favorável para as coníferas, então elas crescem mais rápido do que no resto do mundo. Perfeito. Faz com que o Brasil tenha uma capacidade exploratória muito grande. E tem um ponto também, falando de sustentabilidade, por que a madeira é sustentável? Ela é sustentável porque quando a gente planta uma árvore e ela começa a crescer, talvez todo mundo se lembra das aulas do colégio, ela absorve o CO2 do ambiente. Na medida que ela absorve o gás carbônico, esse gás carbônico fica armazenado no tronco. Tá? Então, quando ela se torna uma árvore adulta e ela é cortada para o processo industrial, esse carbono está ali, armazenado. Você perde uma parte desse carbono, digo eu, porque você tem um transporte para levar lá, cortar ela, laminar. Mesmo assim, você continua com uma capacidade de armazenamento muito grande. Então, ela é o único material hoje na construção civil que, de fato, armazena carbono. Então, quando se fala, por exemplo, o aço e o concreto, que são fenomenais para a nossa indústria, que a gente... o desenvolvimento da indústria se deu com o aço e o concreto e é fantástico, eles são altamente poluentes. A extração, a mineração, ela é altamente poluente. Perfeito. Muito necessária para a nossa vida, mas altamente poluente. O aço, altos fornos. Altíssimos fornos. Então, a madeira, ela chega como um substituto, e não um substituto de 100%, mas um elemento que traz a capacidade de absorção de carbono, então ela faz um equilíbrio na obra. Você consegue desenvolver projetos híbridos, usando onde seja necessário, dependendo das características técnicas de cada material, aço e concreto, e a madeira como elemento sustentável dentro do processo. Perfeito, Bia. Era uma coisa que eu não imaginava e adorei saber. Realmente gostei. Por que eu estou gostando do nosso papo? Porque eu acho que a gente está conseguindo também trazer algumas quebras de paradigmas, né? De maneira geral, os mercados têm muito paradigma. E o Brasil, ele tem paradigmas difíceis de quebrar. Né? Tem razão. Paradigma do tijolo, você acabou de falar. Mesmo com perdas grandes que podem chegar a 30%, o brasileiro gosta de tijolo. É um troço maluco, às vezes com parte sonora, parte térmica muito pior, você tem materiais muito melhores e mesmo assim o tijolo. E aí eu queria chamar a atenção, antes de entrar em alguns outros detalhes, em nível de qualidade, porque os produtos que eu vejo de vocês são produtos de grande qualidade. Sim. Né? Eu estou falando de qualidade arquitetônica, não estou falando de qualidade estrutural. Não vou entrar no mérito, que eu sei que é a responsabilidade de vocês e vocês cuidam disso. E a norma atende, a norma exige, as pessoas têm que construir dentro da norma para atingir as características técnicas necessárias. Isso é commodity, né? Não tem jeito. O que vocês conseguem ter diferenciais em níveis até mesmo tecnológicos usando o produto? Vamos lá, eu acho que tem um apelo importantíssimo. Tem alguns apelos, mas um deles é a estética, né? Eu acho que a estética da madeira, as construções da madeira, elas são muito bonitas. Tá? Elas são muito bonitas, de fato, atrai o ser humano, mas também a ciência já comprovou que a biofilia, e a biofilia é o desenvolvimento arquitetônico que busca aproximar a natureza das dentro dos ambientes de trabalho e de moradia. Então, a madeira, ela impacta diretamente esse trabalho. Quando uma corporação se instala num prédio de madeira, diga-se a Google, que a nova sede deles é de madeira, a Adidas, os novos prédios da Walmart, as grandes corporações estão buscando se identificar como cada dia mais sustentáveis. Você tem o público de alto padrão e principalmente ainda pessoas com uma qualificação superior
que identifica a sustentabilidade como algo importante para a vida deles. Perfeito, concordo. Então, esse público tem uma percepção muito grande do aspecto da sustentabilidade. Eu diria que tem um público que ainda não tem essa percepção, porque, obviamente, o custo-benefício ainda acaba pesando um pouco. Tem preocupações mais primárias do que isso, né? Absolutamente. E vou te falar por quê. Porque o custo da mão de obra no Brasil ainda é muito baixo. Perfeito, concordo. Se nós pensamos que Estados Unidos e Europa não tem mais esse custo, por que a industrialização é muito famosa nesses países e é muito comum? Porque o custo da mão de obra é muito alto. Sim. Então é mais fácil, é mais vantajoso você construir rapidamente com meios industrializados. No Brasil, nós ainda temos essa disparidade, ainda temos uma mão de obra mais barata, menos qualificada, tá? Mas existe uma curva que vai piorando esse número, tá? Então, em algum momento, esse número vai parar de fazer sentido. Então, não só o aspecto de sustentabilidade, de desperdício que vai parar, que vai chamar a atenção, mas também a mão de obra começa a ficar cara. E aí o investidor começa a perceber, bom, acho melhor eu construir com uma metodologia industrializada, porque eu preciso de uma mão de obra mais qualificada, já não compensa mais, a conta já não fecha, e nesse momento eu acho que a madeira vai ocupar espaços diferentes, setores diferentes do mercado. Ótimo. Você me deu uma deixa para algo que eu queria falar com você, que é a gente saber as diferenças básicas de algo que a gente vê em nível de inovação construtiva no Brasil com o wood framing, por exemplo, né? Então, a gente pode falar da Tec Verde, né? Da vinda da Tec Verde, da atuação da Tec Verde em nível de wood framing, e aí a NOA pensando nessa parte da madeira engenheirada. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco as diferenças, porque existe alguns estigmas, e meus inclusive, eu até aprendi muito conversando com você, então acho que seria interessante que você pudesse explicar para a nossa audiência essa diferença básica, mesmo sabendo que a madeira como o fundo sustentável desse produto. Isso. Na madeira engenheirada e no wood frame, estamos falando de métodos industrializados ambos, ok? A diferença principal, quando a gente fala de madeira engenheirada, a gente fala de materiais para uso estrutural de grandes obras e com possibilidade de verticalizações ilimitadas. Então, você consegue fazer um prédio de qualquer número de andares, você consegue fazer uma construção e usar a madeira como esse elemento estrutural de uma forma tranquila. O wood frame, ele é e peço desculpas para os especialistas em wood frame, porque eu não sou, mas certamente ele é um material um pouco que tem 2 painéis e barrotes no meio, e você tem um enchimento que vai depender de algumas características técnicas que você queira atingir, mas ele como material em si, embora seja um material estrutural autoportante, ele não permite grandes verticalizações. Perfeito. Tá? Também é um material mais econômico, ele é um material muito rápido, muito vantajoso para construções rápidas, assim como a madeira, mas muito mais barato, com a madeira laminada. Então você consegue fazer construções econômicas, tanto que a Tec Verde está fazendo a recuperação das moradias da praia, né? Perfeito. E é fenomenal, porque ele é barato, ele é rápido, ele já vem pronto, então ele é tridimensional, você normalmente monta já o bloquinho e traz ele pronto. A madeira engenheirada, você leva as peças bidimensionais, você carrega a viga, você carrega o pilar e leva ele para a obra, e na obra você monta, tá? Perfeito. Isso é muito legal. Eu acho que essa diferença fundamental, né, quando a gente fala de estrutura e a gente fala de grandes estruturas, você falou coisa de 40 andares, né, e no Canadá principalmente a gente vê muito a utilização disso, né, e isso é muito interessante. Então, e agora, para a gente poder ir para a parte final do nosso bate-papo, Bia, eu queria que você falasse um pouco sobre a NOA, efetivamente. Qual é esse desenvolvimento, né? Você comentou sobre o Nicolau, né? A gente também conhece muito ele e tem o prazer de conhecer ele pela pessoa que ele é. Então, a gente queria saber um pouco de você, quais são, em nível de, você está falando de tecnologia e inovação, Sim. Qual é o caminho que vocês querem trilhar para poder aumentar esse market share desse produto diferenciado que nesse momento acaba sendo nichado? Né? Ele poderia não ser só nichado, ele poderia ser segmentar, né, do segmento, mas eu acho que nesse momento ele está mais nichado. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Vou te falar do que está dentro de casa hoje no nosso pipeline, que eu acho que ele reflete um pouco a tua pergunta e traz um pouco de elucidação sobre o que a gente está fazendo. Inicialmente, a gente sente que o mercado corporativo, as grandes empresas, e eu já falei um pouco disso,
tem uma sensibilidade maior aos aspectos de sustentabilidade. Para a empresa, a forma como ela se apresenta no mercado é muito importante. Então, o E do ESG, o environmental, né, o meio ambiente, o social e a governança pesam muito. E elas têm diferentes iniciativas em cada uma dessas letras. Perfeito. A Madeira chega atingindo direto o E da sigla. Então, é muito fácil para as grandes corporações enxergar o valor agregado das construções em madeira. Então, a gente tem um foco muito grande em corporativo. Tá? A gente está com alguns projetos em pipeline corporativos, nós temos uma obra na Paulista acontecendo do setor de varejo, nós temos acabamos de terminar uma obra no sul do Brasil, na área de vinícolas. Então, eu acho que o setor corporativo sente muito isso e aprecia e enxerga um valor agregado muito grande. O setor residencial de alto e altíssimo padrão tem tido uma busca muito grande por sustentabilidade. Então, nós temos uma procura constante, e é constante mesmo, de condomínios de altíssimo padrão, casas de altíssimo padrão. Condomínios em São Paulo, de fato, nós temos um projeto em São Paulo com casas de 350 a 400 metros quadrados, são 6 casas, já temos uma boa parte delas vendidas na Vila Madalena, mas esse público de alto, altíssimo padrão realmente reconhece o valor agregado da madeira, não só o valor agregado esteticamente, mas o valor da sustentabilidade no produto. Perfeito, isso era o que eu queria ouvir mesmo, que é essa relação de você não ter só... A gente fala muito em ESG, fala muito em meio ambiente, em sustentabilidade, mas a gente tem que realmente sair fora do marketing disso e ir para a realidade. Sim. E é isso que você está me falando, é trazer isso para a realidade. Isso a gente tem percebido cada vez mais. Eu acho que é isso, gente. Era para vocês poderem conhecer um pouco da NOA, né? E com isso eu queria agradecer a Bia por esse bate-papo, né? Foi bem gostoso. Para mim, super esclarecedor, né? Realmente conheci muito mais. Eu tomei uma aula aqui da Bia disso, então realmente foi muito importante para mim. Tenho certeza que para a nossa audiência também. Então, muito obrigado, Bia, pela disponibilidade. E assim que a gente tiver outras oportunidades, vamos falar mais sobre isso, que eu acho que é muito legal. Vamos sim, é apaixonante. A gente quer disseminar o conceito da madeira, a usabilidade da madeira para o mercado inteiro. Tá feito. Obrigada. Imagine. Gente, eu queria agradecer a nossa audiência, né? Convidar vocês a seguir a gente nas nossas mídias sociais. Nós estamos aqui no GRI Residencial em São Paulo, vamos fazer mais gravações e vamos trazer conteúdo de qualidade como esse, né? Que a gente acabou de conversar aqui, esse bate-papo com a Bia. Foi um grande prazer e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau.